Paz e graça, queridos, vamos iniciar mais um culto, né, de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero que aqui nós fazemos um culto, louvor, adoração, palavra, e tudo para a honra e glória dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos adorar o Eterno.
Graças a Deus, bom é louvar o Senhor e dizer o seu santo nome. Amém, irmãos? Glória a Deus, está ali nosso fiel escudeiro, o violão. Como é bom louvar o Senhor, queridos. Como é bom bendizer o Senhor. Como é bom entrar na presença do Altíssimo com ações de graças, com louvores. Bendizer o nome do Senhor, porque, queridos, não existe nada melhor do que você adorar o Senhor. Não existe nada melhor do que você adorar o Senhor. Queridos, é bom você bendizer o nome do Senhor. Por isso que o salmista fala, entrai na sua presença, mesmo que você esteja aflito, mesmo que você esteja angustiado, amargurado, mesmo que você esteja vivendo em um tédio, em um ócio, ou algo dessa natureza, entre em ações com o Senhor, na sua presença com ações de graças. Né? Entre na sua presença com ações de graças. E por falar nisso, queridos, nós vamos ver o Salmo de Asaf, para o cantor Mor Jedutum. Asaf era um dos grandes levitas do templo. E não somente Davi, mas muitos levitas do templo escreviam salmos belos, belíssimos. A partir do salmo 100, você vai ver totalmente só salmo de adoração. No seu bojo, no seu centro, na sua totalidade, mais salmo de adoração. Um salmo de oração, um salmo de lamento, um outro salmo de petição, mas a partir do salmo 100 até o 150, você vai ver salmos mais de adoração, salmo de louvor, adoração, como queira. Amém? E um dos salmos mais belos, queridos, que a gente pode contrastar no dia de hoje, contemporâneo, você pode perceber que a teologia, né, que hoje muitos estão vivendo, é uma teologia prática, uma teologia contemporânea, e para entender a mente da pessoa, para entender como a pessoa precisa desenvolver o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, querido, não quer dizer se você sabe muito de grego, de hebraico, se você fez 1001 cursos de libertação, se você tem 1000 anos de crente, se você tem a enciclopédia na Bíblia dentro da sua cabeça, se você sabe 10.000 versículos de cor. Isso é bom, isso é imprescindível. Mas não é tudo. O necessário é você ser apenas uma coisa. Ter um relacionamento com Deus. Você ter um relacionamento de Deus como pai e filho, como filho e pai. Nós vamos ver, queridos, algo aqui pertinente para o dia de hoje, que eu quero que é resposta na vida de muitas pessoas, o Salmo de Asaf. Asaf, ele começou a ter algumas nuances erradas quando ele teve uma percepção errada, uma reconfiguração, uma ressignificação do momento que ele estava passando. Veja só como ele falou. Clamei ao Senhor com minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele se inclinou para mim os ouvidos. Ele orou e Deus ouviu. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu dia e noite, e não cessava a minha alma, recusava a ser consolada. Ou seja, ele começou a ter angústia, ele clamou ao Senhor, Deus ouviu, só que ele começou a ter angústia no coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me meu espírito e desfalecia. Ou seja, a partir do versículo 3, ao 4, ao 5, ao 6, ele começou a ter perturbação na sua alma. Veja, diz o versículo 4, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Ele começou a olhar para o passado. Mas não olhar para o passado de forma positiva, de forma retroativa, negativa. Porque eu tenho uma filosofia seguinte: olhe para o passado e não olhe. Olhe para o passado e não olhe. Já fiz até uma pregação aqui sobre isso. Olha para o passado, queridos, para aquilo que traz esperança. É bíblico. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que dá esperança. Uma foto que você tem com seus pais, uma foto que você tem com sua esposa, uma foto que tem com seu filho, a foto de um batismo, a foto de um lugar que viajou, que trouxe alegria. Isso é natural. Traga à memória aquilo que dá esperança. É diferente de saudosismo e nostalgia. Né? Até que saudosismo e nostalgia são coisas também, em determinado contexto, boas. Mas é bom você fazer isso. Né? Então, agora, por que você não pode olhar para trás?
para as coisas, queridos, que vão machucar a sua alma. A Bíblia fala que esquecei das coisas que para trás ficam. Jesus falou que nossos pecados são lançados no fundo do mar, e alguém já dizia, é proibido pescar. Então você não vai olhar para trás com aquilo que foi mal na sua vida, uma lembrança ruim, uma lembrança nefasta, pérfida, não. Você tem que lembrar das coisas que fizeram bem para você. Das coisas que você foi bem, que alegrou a sua alma, o dia do seu casamento, o dia da sua formatura, o dia que você pregou pela primeira vez, a primeira alma que você ganhou, o dia do seu primeiro emprego, o dia da sua primeira conquista. Então, você precisa lembrar das coisas boas. Fazer uma lista, como diz os coaches, os psicólogos e até os teólogos, de 20 coisas, pelo menos, daquilo que você fez de bom. Isso vai alegrar a sua alma, querido. Isso vai produzir dopamina, endorfina, que são substâncias psíquicas humanas proeminentes para o bom desenvolvimento do ser humano. Porque eu sempre falo o seguinte, o ser humano ele pensa que ele é só corpo, né, só espírito, melhor. Que ele esquece que ele habita em um corpo que tem a alma. E Deus colocou coisas boas, querido, para isso. É bom você ser espiritual? Eu acho que a totalidade de tudo é o espiritual. Claro que o espiritual tem que dominar. Agora, você tem que fazer coisas boas para o seu corpo. Exercícios, assistir um bom filme, ler um bom livro, né? Algo proativo, fazer uma boa viagem. Isso que eu falei, e eu estou com uma campanha nas minhas redes sociais, 40 dias para mudar a sua vida. Porque eu trabalho no espírito, na alma e no corpo. No espírito, na alma e no corpo. Tem pastores que só trabalham no espírito. É ruim? Não, é bom. É bom. Mas só que o espírito, nós somos um ser holístico. Nós somos espírito que possuímos uma alma que habitamos no corpo. É o espírito que vai dar a direção. E no espírito da direção vai centralizar as coisas pertinentes ao reino de Deus. As coisas notórias ao reino de Deus. Aquilo que vai fazer bem para o reino de Deus. Aquilo que vai trazer o reino de Deus para nossas vidas. Então, muitos cristãos, porque eu sou cristão, eu não posso ir para a praia, porque eu sou cristão, eu não posso assistir um filme, porque eu sou cristão, eu não posso dar uma volta no cinema, porque eu sou cristão, não posso veranear, porque eu sou cristão. Vamos parar com isso, queridos. Você é espírito, alma e corpo. A Bíblia fala que Deus deu a terra aos filhos dos homens, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que for útil. Aí está a explicação que o apóstolo Paulo deu para a ansiedade. Queridos, a ansiedade é tão séria que o próprio Jesus e Paulo chamou pelo nome e tratou pessoalmente. Paulo fala o seguinte, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, vossa petição seja conhecido diante de Deus com ação, súplicas, né, e ações de graças. Portanto, meus amados irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for justo, se algum louvor nisso, se alguma virtude nisso, se alguma coisa nobre nisso, nisso pensai. Né? Nisso pensai. Né? Se você gosta de futebol, pratique seu futebol. Se você gosta de escalar montanha, vá para escalar montanha. Se você gosta de andar de bicicleta, siga com sua bicicleta. Né? Algo proativo, algo nobre, queridos. O que você não pode é coisas que vai destruir o seu corpo. Mas algo nobre, cai para dentro, né? No bom sentido. Aí paramos no versículo 5. Vamos lá. O salmo é grande, mas um salmo, queridos, tremendo. Tremendo. Esse salmo. No versículo 6, ele falou, de noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Ele já começou a se investigar. Rejeitar o Senhor para sempre não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então ele ele pensou que Deus tinha rejeitado, começou a fazer uma autoanálise de si mesmo. Ele falou, poxa, será que Deus me rejeitou? Mas Deus é bom, como é que Deus me rejeitar? Isso é um pensamento dele, querido. Ele dialogou com ele mesmo. O salmista ele ficou, como diz outro, equivocado com ele mesmo, mas isso foi bom. O produto de análise, queridos, que você faz, é muito bom quando você conhece a si mesmo. E Deus não se ofende com essas perguntas que ele fez, não. Quem não pensa que Deus ele fez aqui algumas perguntas a Deus. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já
a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Aí, queridos, ele vai ter uma chave, mas depois vamos chegar aonde ele chegou, essa chave. Mas o que ocorre? É bom você examinar a si mesmo. Você precisa examinar a si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo. Alguém já dizia que perguntas poderosas traz respostas poderosas. Hoje em dia está muito em voga, hoje em dia está muito em questão as perguntas que você faz. Não as respostas, mas as perguntas. O poder está nas perguntas, não na resposta. Por que eu sou assim? Por que eu devo? O que é que eu preciso fazer para mudar? O que é que eu preciso fazer para mudar o ambiente que eu estou? O que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa feliz, independente daquilo que eu tenha? O que é que eu venho fazer para ser uma pessoa proativa? Quais decisões que eu venho fazer, queridos, para ser uma pessoa melhor? Amém? Então, e ele, no versículo, a partir do versículo 9, ele despertou. Ele falou, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou-se misericórdia de minha ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Aqui teve o ponto de inflexão dele. O ponto de mudada. O ponto de virada. O ponto onde ele mudou tudo. Ele teve esse ponto de inflexão. Falou, poxa, rapaz, Deus é misericordioso, rapaz. Deus é muito misericordioso. E ele perguntou, ele questionou, será que Deus, a misericórdia de Deus acabou? Não, o errado aqui sou eu. Então, queridos, elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse aqui foi diferente do outro. O outro salmo que nós pregamos, o salmista, ele quase se desviou porque ele viu a prosperidade do ímpio. E ele falou, poxa, o ímpio está prosperando. Eu estou aqui na casa de Deus, né? E eu estou padecendo na cabeça dele. Né? Deus deu uma chave a ele que mudou toda a história dele. Deus ensinou algumas lições pertinentes a ele que mudou o seu modo de olhar. Ele teve uma reconfiguração, uma ressignificação e uma nova convergência. E o salmista aqui, queridos, ele teve uma chave que ele olhou para si mesmo e falou, não, Deus está no mesmo lugar de onde esteve, onde está e onde estará. Deus está no mesmo lugar aonde esteve, aonde está e aonde estará. Deus não muda, queridos. É uma das características de Deus na teologia, que Deus é imutável, não há sombra nem variação de Deus. Nós seres humanos, sim, nós somos volúveis. E Deus lembra que nós somos pó. Nós seres humanos somos flexíveis. Seres humanos somos holísticos. Deus não, Deus é perfeito. Nós não. Agora, o que ocorre é o seguinte, que ele teve essa chave, a sua vida mudou, o salmista caiu em si. O salmista, o primeiro que ele se desviar pela maldade dos ímpios, Salmo 124, ele teve a flexão, esse daí caiu na mesma coisa, ele voltou para Deus. A mesma resposta foi aquela do salmista que quase se desviou pela prosperidade do ímpio. Esse aí não, esse se desviar pela angústia que estava passando na sua alma. E daí fala, minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele começou a perceber que o erro não estava em Deus, o erro estava nele. Ele fez perguntas poderosas, ele fez perguntas tremendas. E essas perguntas foram um ponto de inflexão que levou ele a um ponto de alto nível espiritual. Essas perguntas que ele fez foi uma pergunta tremenda que levou a ele a uma reflexão maior. E ele mudou toda a sua história. Ele contou a Deus a sua história. Ele contou a Deus a sua história. E Deus mudou seu destino. Deus mudou o seu rumo. Deus arrancou as suas lágrimas. A partir do versículo 10, ele tem essa inflexão. O que é inflexão? É uma mudança interna, ponto de inflexão. Foi um dos livros que eu li também de César Augusto. Né? Um livro muito bom, Flávio César Augusto. Um livro na área de coach, na área de psicologia também, pode servir sim. E como você pode crescer, o seu mindset de crescimento, aquilo que você faz para você crescer, queridos. E o salmista, ele teve essa ênfase, ele teve essa luz. E vamos lá para ver. Versículo 10, ele teve a reflexão.
Ele teve a mudança. E eu disse, isto é enfermidade na minha alma. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Aquilo que eu falei com você. Traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória aquilo que dá esperança. Ele teve esse ponto de inflexão, querido. Ele falou, e eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. E como eu falei aqui, por isso que os coaches, os psicólogos, as pessoas mandam fazer uma lista daquilo que foi de bom na sua vida. Porque, queridos, quando você faz isso, o seu corpo físico vai reagir a um sentimento emocional. O dia que você casou, o dia que você... Por exemplo, eu como casei com a Carlinha, minha esposa, é um dia feliz. Então, aquilo que eu lembro do dia do casamento foi um dia feliz. O dia que eu fiz o meu primeiro batismo, o dia que eu fiz o meu primeiro casamento com o pastor, foi um dia também feliz. Então, queridos, você precisa internalizar aquilo que é bom. Traga à memória aquilo que traz esperança. Amém? O versículo 11. Lembre-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Olha aí, mais uma vez ele confirmando aquilo que nós estamos falando. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Queridos, quando você soluciona, foca em Deus, tudo muda. Quando você foca em Deus, é por isso que as pessoas, os grandes pastores, eles falam isso. Foque em Deus, olhe para Deus. Um grande exemplo sobre isso é que quando Jesus ele estava andando sobre as águas, Jesus começou, Pedro estava andando sobre as águas, a chamado de Jesus, a convite de Jesus, a uma convergência de Jesus. Pedro começou a andar normalmente, tranquilo. Quando Pedro, a Bíblia é clara, você vê o texto, está bem explícito. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Isso é uma analogia. Isso é um exemplo para os tempos de hoje, queridos. Isso é uma alusão para os tempos de hoje. Todas as vezes que você vai tirar os olhos de Jesus, você afunda. Foi o que aconteceu do salmista, ele tirou os olhos, naquele tempo que Jesus não tinha visto, mas o próprio Jesus era representado por Deus. E ele começou a tirar os olhos de Deus, a alma começou a afundar. Né? Até que ele lembrou dos feitos do Senhor, ele começou a meditar naquilo que Deus fez na vida dele. Ele começou a meditar nas obras que Deus fez na vida dele. Ele começou a meditar na pessoa de Deus, quão grande Deus é. Porque se você foca no problema, queridos, o problema vai se tornar maior que você. Se você foca nessa solução, a solução vai vir e a solução está em Deus. Quando você foca no problema, o problema cresce. Aquilo que você foca, ele cresce. Procure focar em Deus, procure ter em Deus, e Deus vai te dar direção, Deus vai te dar caminhos, Deus vai te dar meios, Deus vai te dar estratégias para você vencer na vida. Deus vai te dar conselhos, sabedoria para você vencer na vida. Então não olhe para você mesmo, olhe para Deus, sempre olhe para Deus. Foi o segredo do salmista, a partir do momento que ele olhou para si mesmo, apenas com lamúria, com autocomiseração, autopiedade, com murmuração, ele começou a decair. Mas depois que ele olhou para Deus, veja o resultado. Né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aí ele começa a rasgar o verbo de elogio a Deus, a adorar a Deus. Né? Ele começa a fazer com poesia daquilo, do momento triste que ele estava passando. Ele viu o quão é maravilhoso adorar a Deus. Da ferida ele fez uma pérola. Dos azidos ele fez um ouro. Dos espinhos ele fez uma flor, ele fez um buquê de flores. Ele começou a exaltar o nome do Senhor, começou a fluir dentro dele a adoração verdadeira. E não é à toa que está aqui hoje nos anais da Bíblia. Não é à toa que está aqui gravado para nosso deleite, o nosso consolo, o nosso bálsamo, o nosso acalento, o refrigério da nossa alma. O Salmo 77. E ele diz mais, queridos, no versículo 14, ele diz: Tu és o Deus que faz maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos,
Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele começa a trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele começa a falar dos feitos de Deus. Ele começa a glorificar a Deus. Ele começa a ver em Deus uma segurança. Ele começa a ver em Deus uma fortaleza. Ele começa a ver que Deus é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Que espetacular isso, querido. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. E ele muda a sua postura, ele muda de um homem derrotado, de um homem com vitimismo, ele passa a ser protagonista da própria história, ele passa a ser autor da própria história, ele passa a dar as rédeas, ele passa a convergir com Deus. Ele passa a ser uma pessoa altruísta, um praticante da logoterapia, que é fazer o bem por si, em si mesmo, por si mesmo, mas com a fonte em Deus. Querido, fantástico esse salmo. Fantástico. E aqui, queridos, no versículo 17, grossas nuvens se desfizeram em águas. Os céus retumbaram, as tuas frechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. O que ele falou aqui, queridos, é que Deus desfez toda a sua angústia, sua amargura, aquela nuvem pesada, Deus transformou em uma bela nuvem. Aquela nuvem obscura, negra, escura. Deus fez uma linda nuvem. Deus desfez aquela linda nuvem e fez raiar um pôr do sol. Ei, Deus vai fazer você raiar com o pôr do sol. A sua justiça é como o sol do meio-dia. E a Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Deus faz fluir a sua justiça em nós. Nós somos a justiça de Deus. Repita aí comigo. Eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Eu, pastor Oséias, sou a justiça de Deus aqui na terra. Então, queridos, aí ele vai ter essa nostalgia no bom sentido, esse bálsamo, esse refrigério, esse acalento na sua alma tão angustiada, a sua alma tão amargurada. Ele vai ter o conforto do Espírito Santo. Poxa, cadê aquelas nuvens negras que estavam diante de mim? Depois do meu entendimento, depois da minha metanoia, depois da minha inflexão, depois da minha meditação, da minha reconfiguração, da minha ressignificação, eu tive uma convergência. Eu tive uma direção errada no início, mas agora não. Tudo isso eu sei que é bênção para mim. No versículo 20, ele termina, queridos, com uma grande vitória, um brado. Guiar-te o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Aí ele termina falando sobre o cuidado de Deus, que Deus guiou Moisés e Arão no deserto. Deus fez brotar água da fonte. Deus fez cordonize trazer maná do céu e pão cair do céu. Então, queridos, Deus ele faz coisas tremendas, extraordinárias. Deus ele faz muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos. E quando eu vi esse salmo, eu fiquei encantado. Por quê? Porque ele teve um ponto de reflexão. Ele teve a mudança de vida. Ele foi diferente do salmista que queria se desviar pela prosperidade do ímpio. Mas o que acometeu, o produto que ali acometeu, foi a angústia, foi a amargura. Mas quando ele olhou para Deus, aquilo foi desfeito. Você já viu aquela gordura, como se coloca no fogo, se desfaz? Assim foi a maneira que Deus se desfez. E ele falou isso aqui no versículo 17. Grossas nuvens se desfizeram em água. As nuvens pesadas viraram água. Aquilo que estava me tormentando, aquilo que estava me angustiando, Deus transformou em água, Deus transformou até em fortaleza. O veneno virou um antídoto. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra. A voz do trovão repercutiu-se nos ares. Ou seja, Deus bradou, Deus falou, Deus disse.
A voz do teu relâmpago repercutiu nos ares, e os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Ou seja, o que ele está falando aqui sobre a onipotência, a onisciência de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a fortaleza que é Deus. Porque Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Repita comigo, Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, queridos, é de admirar essa metanoia, essa mudança que houve no salmista. Ele começou arrasado, começou angustiado, amargurado na sua alma. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, como diz o versículo 2. Considerava os dias antigos, os anos de tempos passados. De noite, chamei a lembrança do meu coração, meditei no coração. O Senhor me rejeitou, mas depois dessa metanoia, quando ele orou para Deus, Deus mudou a sua vida. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Mande essa mensagem, coloque aí seus comentários e Deus lhe abençoe poderosamente. Amanhã nós vamos vir com uma palavra poderosa. Um forte abraço, um feliz final de semana. Deus abençoe. Shalom, paz e prosperidade. Amém.